E aí, galera da 3M, tudo tranquilo? Mais uma aulinha aqui de história, essa de novo nessa conjunção Enem-AIB para vocês, tá? Vamos voltar a falar aqui de Getúlio Vargas, né, um alvo para o Paper 2 de História, matéria, tema bem comum, digamos assim, nos Enems e vestibulares da vida, tá? Então, essa aula aqui, esse vídeo é a parte 1, tá? Justamente do período de consolidação de poder do Vargas. Nós já vimos, ou vocês já deveriam ter visto, melhor dizendo, né, no Rise to Power do Vargas, na chegada ao poder do Vargas, né, que a gente falou da crise da República Velha, ou da Primeira República, né, as questões políticas, a sucessão presidencial do Washington Luiz, o golpe de 30 ou Revolução de 30, como você quiser chamar aí, desde que você lembre do que você está falando. E agora a gente está falando da Consolidation of Power, né, da consolidação do poder do Vargas. Chegou ao poder e agora como é que ele vai consolidar esse poder com ele, tá? Vargas teve a consolidação de poder assim em alguns estágios, né, de 30 a 34. Ele está no poder de forma ditatorial, no que a gente chama de governo provisório ou provisional government, tá? Esse período vai ser o foco dessa aula, desse vídeo que vocês estão vendo agora. E de 34 a 37, tá? Ele fica como chefe de um governo constitucional, um governo que tem uma constituição funcionando, tá? Em que ele vai, digamos assim, ter seus poderes limitados pela Constituição, apesar de grande parte desse tempo o Brasil está num estado de sítio, né, um estado de emergência. Né? Cuidado com o spoiler. Até 37, em 37 tem o golpe do Estado Novo, começa o Estado Novo, e aí é a ditadura Vargas, digamos assim, né, mais já consolidada, já estabelecida, tá? Em que ele já superou os obstáculos para o seu poder. Então, vamos começar aqui falando de Consolidation of Power, lembrando que, como é uma matéria que é importante para o Enem, para o vestibular, mas que também é importante para o IB, também vai ser usada por vocês no IB, tá? O PowerPoint está em inglês, mas eu vou fazer a apresentação em português, tá? Até porque o áudio é muito bom, né? Vocês não têm como me interromper aqui caso tenha alguma questão com o inglês, então vamos atacar dessa maneira, beleza? Bem, começamos então falando disso já, né? O Vargas chega ao poder, 1930, a Revolução de 1930, ela acontece em outubro, tá? Daquele ano, né? O governo então provisório, tá? É criado, tá? O governo provisório tem esse nome porque ele é um governo que é provisório, tá? Ou seja, que vai durar algum certo tempo, que não é estipulado inicialmente, tá, gente? Mas é um certo tempo para que, segundo eles diziam na época, eles pudessem organizar o país. E assim como tinha acontecido, a gente viu lá com Deodoro, né, em 1889 até 1891, quando chega a Constituição, é um período em que o país vai montar uma nova Constituição, tá? Precisava de tanto tempo? Não, não precisava. A gente vai ver que essa Constituição nova ela é meio que postergada, empurrada com a barriga o máximo possível. Por quê? Porque o governo provisório ele é um governo autoritário, né? Authoritarian rule. Ele é um governo em que o presidente vai governar por decretos, tá? O ruling by decree, que está ali no segundo ponto, né? Vargas ruled with authoritarian power, ruling by decree. That means that Vargas, isso quer dizer que o Vargas ele vai, na verdade, governar por decretos-lei, tá? Então, é um decreto que tem força de lei, tá? É isso que significa. E, teoricamente, então, eles estariam preparando o país, né, organizando o país com uma nova Constituição, e isso vai ser empurrado para frente, tá? Assim que o governo é formado, o governo provisório é formado, né, a Revolução se consolida de 1930, o Congresso Nacional, tá, a Câmara de Deputados e Senado, os legislativos estaduais são fechados, tá? Então o Executivo passa a governar, né?
todos os governadores, que até então eram chamados de presidente dos estados, tá, são substituídos por interventores, interventors, né, interventores, não é muito diferente, né, indicados pelo presidente, tá? Muitos desses caras, desses interventores, tá, são tenentes, pessoas ligadas ao tenentismo, movimento tenentista, né, Juarez Távora, por exemplo, tá? E o João Alberto, né, o tenente João Alberto, que era um cara que estava bem ligado também ao movimento tenentista, que vai passar a ser um interventor em São Paulo, um estado-chave, como a gente viu, centro econômico do país, a questão do café, né, era o centro político também do antigo governo. Então, esses interventores estão nos estados para fazer as vontades do novo governo, e João Alberto era um nome forte para, né, tentar se impor em São Paulo. Tá? Eventualmente, tá, vai até ser criado o Código dos Interventores, o Interventors Code, né, o código desses caras, tá? Em que determina exatamente, né, a autonomia dos estados, que diminui drasticamente do federalismo anterior para esse novo regime que se formava, né, os estados subordinados ao presidente, ao governo central, e que também estabelecia algumas, digamos assim, estratégias de controle dessa autonomia e de submissão dos estados. Os estados não podiam pegar empréstimos mais diretamente, né, fora do Brasil, tá? Os exércitos, as forças militares estaduais dos estados sofriam grandes limitações, tá? O orçamento dos estados era limitado, o quanto o estado podia gastar, né, em polícia, em forças militares, tá? O estado, as forças militares estaduais não podiam ter, né, força aérea, tá? Muitas armas de fogo, artilharia, né, os grandes canhões e tudo mais, que o exército tinha, de forma que eles não pudessem, digamos assim, competir com o exército, justamente para evitar que um estado se fortalecesse suas forças, né, de tal forma que pudesse tentar, né, uma nova revolução de 30, digamos assim, contra esse governo agora. Tá? Então, essa era uma questão que estava, né, já preocupava, né, esses grupos. Tá? Principalmente, tá, um grupo que vai se formar, né, composto por esses, né, antigos nomes do tenentismo, chamado Clube 3 de Outubro. Tá? No início ainda de 31, tá, poucos meses depois que a Revolução, né, toma corpo, que o novo governo é formado, pessoas, esses tenentes estão vindo de diversas partes para o Rio de Janeiro, capital federal na época. Tá? E esses caras se juntam nesse Clube 3 de Outubro, que é uma das principais, digamos assim, forças políticas pelo autoritarismo no Brasil, contrária à democratização no Brasil. Para esses tenentes, isso não é uma coisa que eles tinham da cabeça deles, era uma tendência, né, que vinha da própria Europa, né, o fascismo, tá? As experiências, né, de governos autoritários na Europa. Você já tinha, nesse momento, uma ditadura militar em Portugal, que vai virar o Estado Novo português, né, muito em breve. Você tinha já o fascismo na Itália. Então você tinha já um discurso, né, movimentos fascistas em vários lugares, um discurso antiliberal, antidemocrático muito forte, e esses caras repercutem esse discurso aqui, né? Ainda que nem todo mundo pensasse da mesma maneira. Alguns também estão ligados ao que se identifica mais com a esquerda, né, com partidos comunistas, defendendo reformas sociais. Muitos desses caras estão mais alinhados com o fascismo, né, na Itália. Vem esse novo modelo como um sinônimo de modernização política, modernização nacional, tá? Então, esse Clube 3 de Outubro, gente, ele vai ser um importante ator, né, um major player, tá, na política do governo provisório. Eles vão ser talvez o grande responsável, o grande grupo de pressão sobre Vargas, tá, para que ele mantivesse, tá, ou mais do que mantivesse, mas para que ele retardasse o processo de democratização no Brasil. Tá?
Esses militares, né, o Clube 3 de Outubro o Clube 3 de Outubro em si vai perder um pouco da sua força depois da Revolução Constitucionalista em São Paulo, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Mas os seus nomes vão continuar, né? Talvez nem todos, mas muitos dos seus nomes continuam com bastante força política no Brasil, tá? Na política brasileira. E esses caras vão ser falados até o final do governo Vargas e até depois. Muitos deles continuam como, né, figuras políticas no Brasil depois disso. O grande, né, fator que a gente pode apontar aí, né, do governo provisório, a grande questão que aparece no governo provisório, tá, é a guerra civil no Brasil, né, a chamada Revolução Constitucionalista. Tá? Em inglês, dando uma pesquisada, eu encontrei, né, referências a essa Revolução Constitucionalista, tá? Como Constitutionalist Revolution, o que isso é bom, né, de falar, que isso é igualzinho. Encontrei, né, falando como Paulista War, né, a Guerra Paulista. Né, eu lembro que o termo paulista é um termo chato da gente falar nas provas, né, em inglês, porque tem que explicar o que é paulista. Ou Brazilian Civil War também. Tá? Então, Constitutionalist Revolution, Paulista War ou Brazilian Civil War. Tá? Mas em português a gente vai chamar mesmo de Revolução Constitucionalista, tá? Ou Revolta Paulista de 32, tá? Mas principalmente isso, tá? Que é causada pelo quê? Tá? Principalmente porque as antigas elites políticas, né, as elites paulistas que dominavam a política na Primeira República, elas se ressentem, né, da intervenção do governo. Você tinha um grupo de políticos paulistas que apoiaram, né, esse grupo que apoiou Vargas, né, contra o Partido Republicano Paulista nas eleições de 1930, né, o Partido Democrático. Esses caras estão crentes com a Revolução de 30, Vargas vai colocá-los no poder, e Vargas deixa eles de lado e bota um interventor de fora, tá, em São Paulo, deixa esse grupo político de lado. Esse grupo político vai acabar se juntando com os antigos, né, paulistas do PRP, Partido Republicano Paulista, esse sim que dominava a Primeira República, tá, se voltando contra Vargas, e uma grande insatisfação popular. Aqui em São Paulo ganha mais força, mas que também ocorre no Rio Grande do Sul, que também ocorre em Minas Gerais, que também ocorre em diversos outros pontos do país, tá, pela redemocratização, né, pela constituinte, né, pela elaboração de uma Assembleia Constituinte, para que uma Constituição fosse feita e o país fosse redemocratizado. Vários políticos próximos a Vargas pressionam Vargas. Vargas, que na política nacional, Vargas é um grande sabonete, é aquele cara escorregadio, então ele ia adiando as decisões, ia, né, concordando e afagando todos os grupos políticos, mas acabava que não tomava nenhuma decisão em si. Tá? Com isso, digamos assim, a política e a pressão, a panela de pressão em São Paulo vai aumentando. Tá? Em 31, o João Alberto ele vai acabar, né, pedindo afastamento do cargo de interventor em São Paulo. Tá? A instabilidade política era muito grande, a pressão era muito forte, ele já não conseguia ter mais uma relação boa, né, com, né, os políticos e a população paulista. Né? O próprio Clube 3 de Outubro, né, sua sede em São Paulo, era frequentemente alvo de protestos. Tá? No início de 32, Getúlio Vargas tenta acalmar a situação com os paulistas e com outros políticos de outros estados, principalmente Minas Gerais e Rio Grande do Sul, tá? E criando um novo código eleitoral, né, this new electoral code, esse novo código eleitoral, tá? Que é já assim é um afago, é um aceno à eleição de nomes para uma Assembleia Constituinte, ou seja, tem que se fazer uma eleição. Nessa eleição vão ser eleitos deputados, esses deputados vão se juntar na Assembleia Constituinte, a Assembleia Constituinte vai demorar um tempo debatendo e escrevendo a Constituição até que ela fique pronta. Tá? E esse novo Código Eleitoral, ele trazia muitas das reivindicações, né, dos críticos ao regime republicano da Primeira República. Então, por exemplo, né, o que mudou? De cara, voto secreto. Tá? O voto aberto acaba, o voto passa a ser secreto. Há uma
um esforço, né, pela, digamos assim, pela lisura das eleições, né, cria-se a justiça eleitoral, tá, um ramo da justiça para organizar e supervisionar as eleições. Então você tem um controle mais próximo, as eleições agora não são fiscalizadas, né, somente pela polícia e tal, você tem uma justiça eleitoral, né, olhando, né, supervisionando, tá, essas eleições. Tá? Você tem uma maior participação no voto, tá? Todos agora adultos maiores de 18 anos, tá? Que não sejam analfabetos, que saibam assinar um nome, tá? Podem votar, e também mulheres passam a poder votar. O sufrágio feminino aparece no Brasil aí, ainda que fosse restrito a mulheres que trabalhavam, tá? Não são todas as mulheres tinham trabalho, né, fora de casa, digamos assim, tá? Professoras, enfermeiras, tá? E por aí vai, tá? Com isso, tá? A ideia era passar a ideia era passar a ideia, fica feio, né? Mas a ideia era fazer uma demonstração de que o governo estava se movimentando, né, para a redemocratização. Ó, a gente já fez o Código Eleitoral, a gente está organizando tudo, vamos, né, convocar a Assembleia Constituinte, aponta a eleição para a Assembleia Constituinte para 33, tá? Ou seja, a eleição em si, você tem um período para os partidos, os grupos, né, se organizarem, você tem um período de campanha até ter as eleições, tá? Então, eleições de 33, está tudo caminhando, vamos deixar tudo de lado, tudo tranquilo, tá? Só que essa ação do Vargas, que já demonstra, na verdade, né, digamos assim, se a gente for pensar, né, o caminho de consolidação de um governo autoritário, ele está cedendo, né, aos grupos de oposição, tá? Ele ainda assim não convence os paulistas, né, os grupos políticos paulistas não voltam atrás, a temperatura política em São Paulo não baixa, continua fervendo. Tá? Os políticos paulistas se unem, né, na Frente Única Paulista, a FUP, tá? Ou a Paulista United Front, em inglês, tá? Que vocês podem usar. Então era um grupo político de oposição a Getúlio Vargas, né? Você já tem, né, uma oposição política aberta, mais um sinal, né, de que a consolidação do governo autoritário não estava ainda formada, ele ainda estava consolidando esse governo. Tá? Esses caras querem se opor ao presidente. Tá? E, né, em maio de 32, a Assembleia Constituinte é indicada. Tá? O Clube 3 de Outubro, né, não estava muito a favor, mas não tinha muito o que fazer. Tá? Os protestos contra esse grupo 3 de outubro em São Paulo são cada vez mais frequentes, e em um desses protestos, tá? 4 estudantes, 4, né, alunos e estudantes universitários são mortos durante a repressão. Tá? Seus nomes eram Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo. Daí surge um movimento, né, popular em São Paulo chamado MMDC, as iniciais desses 4 jovens, tá? Que vai virar um símbolo da luta contra um governo despótico, um governo que matou adolescentes, né? Que matou sua população. Tá? Esses nomes viram símbolos do governo, do movimento contra o governo, desculpa, tá? E servem de estopim para a Revolução Constitucionalista. Eles são, o estopim que vai começar, né, o outbreak, né, the Constitutionalist Revolution, the Paulista Civil War, the Brazilian Civil War, né, da revolta ou da Revolução Constitucionalista. Tá? E você tem uma grande participação popular, né? As elites paulistas fazem um movimento de arrecadação de dinheiro, arrecadação de ouro, né? O Gold to Help São Paulo Movement, né? Que está aqui do lado, tá? E os cartazes aqui em cima, né? Que pessoas doavam alianças, anéis, colares, para que o governo pudesse comprar armas, né? Então eles pegavam esse, né, ouro, né, essas joias, tá? E iam comprar armas, principalmente nos Estados Unidos.
Aqui é, é uma declaração, um certificado, um diploma, né, de que a pessoa ajudou a campanha do ouro, né, que deu ouro para São Paulo, tá? Então seria preenchido obviamente à mão, né, e mostrando que a pessoa deu ouro para São Paulo. Né? Cartazes e fotos, na verdade, cá, né, do movimento constitucionalista, tá? Reparem aí na sigla MMDC nos dois cartazes, tá? Em que é a referência ao movimento, aos estudantes mortos, tá? A bandeira de São Paulo também aparece nessa imagem aqui do lado, né? Os soldados com a bandeira de São Paulo, tá? Lembrando que a bandeira de São Paulo ainda é essa, uma referência direta à bandeira dos Estados Unidos, né? Nós já falamos disso também, tá? Mas lá para o canto, soldados nas trincheiras, tá? Artilharia aqui em cima, tá? Então você tem, na verdade, uma guerra, tá? Você tem soldados, você tem armas, você tem canhões, tá? Só que é uma guerra desigual, tá? É uma guerra que não é a mesma guerra para os dois lados. Então, nessa Revolução Constitucionalista, São Paulo começa um movimento achando que ia ter o apoio de outros estados que estavam também insatisfeitos com a falta de democracia, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, não só de democracia, mas de participação política, né? Ou seja, a Câmara de Deputados está fechada, você tem vários políticos pelo Brasil que querem estar, né, agindo politicamente, né? Querem estar em ação na Câmara de Deputados e no Senado, no Rio de Janeiro. Então eles achavam que com o levante, vários desses outros caras, vários desses outros caciques, né, políticos, iam se juntar a eles, o que não acontece. Eles se levantam no sentido de se revoltar, mas estão sozinhos, estão isolados nessa luta. E aí não tem muito o que fazer. O governo, né, central tem uma força, um exército muito maior e muito mais forte do que eles. Tá? Os exércitos espalhados pelos estados cercam São Paulo. São Paulo fica 3 meses aí cercado, um cerco de 3 meses a São Paulo, tá? Mais ou menos julho, agosto, setembro, nisso daí, de 1932. Tá? Em setembro ainda o conflito acaba, em outubro é assinado o Tratado de Paz, o acordo. Tá? São Paulo oficialmente perde. Tá? Eles ainda, em São Paulo ainda se comemora, né, a Revolução Constitucionalista, tá? E há uma certa brincadeira de pessoas falando que São Paulo é o único estado que celebra uma guerra que eles perderam, né? Outro ano foi celebrada na Avenida Getúlio Vargas, né? Uma ironia do destino. De qualquer forma, tá? Eles perdem a guerra e o Vargas, que era um negociador por natureza, né? Que é um cara que não é um cara, uma raposa felpuda da política, um cara que ele sabe negociar, ele não bate de frente com os outros, ele quer agradar todo mundo, vai postergando as decisões, vai dando o jeito dele e dá, né, uma volta, negocia com um sabonete da política, né? Então ele, depois da guerra, depois de tudo, ele fala, tá, tudo bem, mas meu filho, mas agora vem cá com o papaizinho, vem cá com o papai de tudo, tá, com GG. E aí ele dá para os paulistas o que eles queriam, né? Ele coloca um civil paulista, um cara conhecido e benquisto e parte da política paulista, né, da aristocracia paulista, como interventor no Estado, Armando Salles de Oliveira, né, da família Salles, uma família que até hoje é muito importante, né, dona de banco e tudo mais, tá? Ele vai, né, reescalonar, ele vai readequar a dívida dos cafeicultores paulistas, ele vai falar para esse cara, meu filho, você está com a Grande Depressão, a gente falou, né, a queda do preço de café, a Grande Depressão, economia com grandes problemas, a gente depois vai falar disso em outra aula, né, a questão da economia no governo Vargas, e ele chega para os caras e fala, vem cá, você está com dívida? Vamos rever essa dívida de vocês aqui, vamos parar, vamos pensar isso daí, né? É o que está sendo referido aqui como Economic Readjustment Act, né? Então, essa renegociação da dívida dos cafeicultores paulistas que vai trazer esses caras para perto dele, né? Se ele está renegociando a dívida, vai todo mundo estar felicíssimo com o Dr. Getúlio, tá? E, além disso, né, a questão da redemocratização
ele confirma, né, a Assembleia Constituinte para março de 33, ou seja, a guerra acabou em outubro, pouco depois já estão os debates para as eleições, em março já tem as eleições, tá? A Assembleia Constituinte começa a se reunir, né, em julho de 34, né, em julho de 33, julho, setembro, mais ou menos assim, tá? Agora eu não lembro de cabeça a data, tá? Mas em 34 a Constituição está pronta, fim do governo provisório, governo constitucional de Vargas, né? Ele agora não pode passar a lei que ele quiser, ele tem uma Câmara de Deputados que vai fazer as leis, que vai ter que aprovar as propostas dele, tá? Ele tem um Senado, grupos que têm figuras fortes da política nacional, né? De uma velha política, de uma nova política, de novos grupos que estão chegando na política, tá? E ele vai ter que lidar com isso, né? O governo autoritário dele deixa de ser autoritário, né? Pelo menos por um período. Mas isso é próxima aula. Valeu, galera. Tchau, tchau.